Oi, tudo bom com você? Espero que esteja tudo bem. Você está no Notícias News. Agora vamos para mais uma notícia. Doutora Raíssa fala de Bolsonaro e diz tudo o que ela viu para a população. Em entrevista ao Mais Região, a doutora Raíssa falou do presidente Bolsonaro e deu seu relato sobre o presidente com exclusividade. Eu tive encontros com o presidente Bolsonaro que foram absolutamente não agendados, aqueles encontros que eu falo que é Jesus que marca, né? O último encontro com ele foi em meados de 2021, quando eu inclusive falo para ele perguntando para ele, presidente, estão apontando meu nome para governo na Bahia. Era a época que tinha inclusive uns jingles que usava a Alta da Compadecida. E aí falando, doutora Raíssa vem aí com musiquinha. Eu falei, gente, esse povo é doido, né? Como é que de repente eu tô aqui, eu tô cuidando do povo e tá levantando meu nome? Mas eu entendo que as pessoas ficaram carentes de pessoas autênticas, de pessoas sinceras e que defendem o povo. Eu acho que a carência do povo é de ter gente que tenha voz e que tenha coragem de enfrentar um sistema que está aí e que parece que é imexível. É um sistema que comanda, que manda. E algumas pessoas perguntaram para mim, você não tem medo, não? Eu falei, medo de quê? Não, você não tem medo? Mas é porque o sistema é tão opressor e tão subjugador, e de que tem um comando que é feito por pessoas da velha política que comandam há muito tempo. Qualquer um que esbarra nisso, ele se sente ameaçado ou realmente amedrontado por um poder oculto que não é lido pela população, mas que é visto por quem entende um pouco de política. Como eu nunca fui política e nunca entrei nesse meandro, eu fui pela causa. Proteger as pessoas, lutar pelas pessoas sempre foi mais importante do que a ideologia política. Tanto que eu tratei pessoas e eu nunca perguntei para elas qual partido que elas têm. Porque algumas pessoas me perguntam por que eu não estou atuante nas redes sociais, por que eu não profissionalizei minhas redes sociais, por que eu não estou rodando a Bahia. Eu entendo que ser eleita ao Senado é consequência do que eu tenho trabalhado nos últimos 2 anos. E isso não é algo que eu estou pleiteando e desejando com ardor. Eu entendo que é consequência. O Senado é um lugar onde existe poder ali, um poder importante para a nação, para auxiliar um governo, uma presidência da República, para enfrentar um STF. E você precisa de pessoas ali livres da sujeira política que fica amarrada no STF. Eu escutei algumas entrevistas de senadores pela primeira vez, muito claro. A história que você tem do Senado é que você vem com uma trajetória política que você já conhece toda a máquina, então você já passou por vários anos dentro da cadeira, e aí você se coloca no Senado. E aí você não sabe quantos processos as pessoas têm. E esses processos já foram julgados em primeira instância, e você tem uma pastinha dos processos daquele que está candidato, que é o senador que vai sentar na cadeira. Então existe hoje algo que isso é dito, é o que é trazido pra gente, que isso já foi colocado em mídia, inclusive, né? Que você tem uma série de pessoas que estão ali na cadeira do Senado Federal e que estão amarradas com o STF. No que você fica amarrado no STF, você não é capaz de exercer seu papel com autoridade como Senado. Então, as pessoas que vão estar buscando a vaga de Senado, eu tenho escutado isso, a gente nunca teve opção no Senado da Bahia, a gente nunca teve, porque eram sempre velhos políticos que estavam sentados nessa cadeira. Eu vou trazer o novo, eu tenho essa... Bolsonaro falou pra senhora ir pro Senado. Sim, ele disse isso em meados de junho de 2021. Mas naquele almoço do agro, que eu encontro com ele, ele fala pra mim, pra não ir a governo, e que ele gostaria de me ter no Senado. Bolsonaro é uma pessoa que a gente comemorou a vitória dele em 2018 num drive-thru, lá em Belo Horizonte, na Antônio Carlos. E eu lembro, na eleição dele, é engraçado que a gente foi conhecer as pessoas que montaram esse drive-thru em 2018, que foi a primeira vez que a gente foi pra rua pra comemorar a eleição de presidente. Você tava lá na época que ele tomou a facada? Não, porque foi Juiz de Fora, né? Eu tava em Belo Horizonte. Mas você tava em Minas? Eu tava em Minas, E então é uma pessoa que a gente já admirava pela verdade, já admirava pelas verdades colocadas, né, assim, de enfrentar um sistema, enfrentar um mecanismo, de ter a simplicidade de falar coisas, às vezes até na forma não polida ou não esperada de uma autoridade, na postura de cadeira de presidente, muito criticado por isso, mas quando você é verdadeiro, você é criticado, né? Então, sim, Bolsonaro tem a lógica do ama ou odeia, é difícil você ter meio termo com Bolsonaro.
Então, é uma pessoa que tem lutado, que mudou essa nação. Eu estou aqui falando de política porque ele abriu os olhos, os meus e de milhares de brasileiros, para o assunto político. Você não sabia, você não via pessoas comuns, autônomos, você não via profissionais liberais discutindo política, era um ou outro. Hoje, as pessoas, a dona de casa discute política. A pessoa mais simples, da camada social mais simples, ela discute, ela sabe quem é Alexandre de Moraes, quem é Fachin. As pessoas sabem quem é hoje, porque houve um descortinar mesmo, descortinou o que seria antes algo muito de um público escolhido e separado, que poderia fazer o que quisesse com todos nós. Antes de Bolsonaro, ninguém sabia que a Globo realmente fazia o que fazia e manipulava tanta informação. Todo mundo achava que esses grandes artistas eram pessoas que eram super benevolentes, que eram pessoas que gostavam do bem, cuidavam do povo. Aquele docilar que Luciano Huck fez tanto tempo. Gente, eu assisti aquilo, me sinto uma idiota hoje assistindo aquilo, achando que estava maravilhado porque estava beneficiando uma família. Eu ficava alegre daquilo. E aí mal sabe que aquilo era tudo uma cena, que era tudo uma grana envolvida, que era milhares e milhares de Lei Rouanet entrando e abastecendo o luxo de alguns para poder fazer para as pessoas que elas seriam um falso moralismo. Um falso moralismo absurdo. Então, assim, é um homem que tem as suas falhas, como todos nós temos, é um homem que tem coragem, como poucos têm, tem ousadia que poucos têm, mas é um homem inspirado por Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma que é Deus que levantou esse homem, e ele levantou junto dele uma nação de pessoas que brigam pelo país e vão de graça. E que, olha, que estão entrando, enfrentando o sistema, mesmo sabendo que é um sistema absolutamente corrupto, que é um inferno na terra, e onde tem pessoas que precisam de ter coragem para entrar ali dentro e fazer a execução da boa política, que é para o povo e para o povo. E se não fosse a abertura dos olhos que esse homem fez para o brasileiro, nós estaríamos até hoje de braços cruzados, sentados no nosso sofá, falando assim, o que será do nosso país? Hoje nós sentamos aqui falando assim, o que vai ser, o que eu vou fazer para o nosso país? O que eu vou fazer pela Bahia? O que eu vou fazer nos projetos que estão me perguntando para Senado? O que eu posso fazer para mudar a história da saúde, a história da educação, a história da segurança pública? O que eu tenho que ajudar para isso? Mesmo que esse universo seja novo para mim. Então eu sou capaz de ousar entrar em campanha política sem nenhuma trajetória e sem nenhum apadrinhamento político, porque Jair Messias Bolsonaro abriu os olhos do brasileiro, gostando ou não, querendo ou não, vão ter que engolir que isso é uma verdade, que o brasileiro hoje escuta política, dá pitaco em política, fala de política, porque ele fez uma trajetória nova para nossa nação e para as pessoas. Então, assim como eu, passamos a ter orgulho, milhares e milhares de brasileiros passam a ter orgulho dessa bandeira para dizer assim, ó, aqui ó, Faltou Mari aqui para eu vou carregar essa bandeira, eu vou pendurar essa bandeira no meu carro, na minha janela, eu vou lutar pelo meu país, eu não vou pedir, eu vou somente orar pro meu país melhorar, eu vou arregaçar a manga e vou fazer de coisas diferentes pelo povo. Porque se a gente não fizer isso, o que acontece é que a nossa história não muda. E quantas vezes nós fizemos isso, sentamos e ficamos assim, o que será do nosso país? E as igrejas oravam, as igrejas buscavam de pessoas apenas para orar pelo país, sem agir. E o reino de Deus precisa de ação. Nós precisamos mudar as coisas, é pelo agir. Se eu não ajo, eu não movimento o reino, eu não faço o braço de Deus movimentar. Por isso que o cristão precisa orar e aprender. Aqueles que não têm o hábito, orar, porque aí sim eu movimento o braço do Pai, mas eu preciso andar. E se eu não andar, eu não consigo obter vitória em nada. Então, por conta dessa fé e da ousadia que Deus me deu, inclusive num movimento de Covid, que foi, eu vi uma política suja, uma política egoísta, uma política que não cuida do povo, deixar a gente morrer. Eu vi gente, por interesse econômico, deixar a pessoa morrer. Eu vi gente não permitir abrir leito de UTI numa cidade que não tinha hospital por birra pessoal. Isso não é ser bom político. Isso é gente cruel, isso é maldade humana, isso é perversidade do ser humano. E nós precisamos de pessoas que queiram cuidar do povo, fazer políticas para o povo, num bem comum. E esse homem faz isso, sofre, mas sabe que cumpre uma grande missão. E entende de política como ninguém, porque esteve lá dentro durante anos, sendo desprezado, sendo isolado, ficando sozinho em várias plenárias, com várias falas, que sempre disse a verdade do jeito que ele sempre foi. Ele fala, ele xinga os palavrões dele, ele come como às vezes sem elegância, como ele sempre fez, ele é autêntico. É o que o brasileiro hoje está decepcionado. Quando o brasileiro está decepcionado com a velha política, e tem alguns que começaram a achar, mas Bolsonaro não fez o que tinha que ter feito em 7 de setembro, mas mal sabem eles que tem todo um jogo por trás, que para jogar esse jogo precisa manter a autenticidade, mas precisa ter estratégia.
Então, parabéns, Jair Messias Bolsonaro. E aí, o que você achou do vídeo? O que você achou desse relato da doutora Raíssa? Comente e deixe a sua opinião, ela é muito importante. Por favor, deixe o like no vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para acompanhar e receber as notícias em primeira mão. Veja as outras notícias no canal. É isso, um abraço e tchau!